Para salvar um documento no Dreamweaver, basta vir aqui no menu Arquivo. Reparem que antes de salvar eu quero te mostrar uma observação seguinte. Ele atualizou aqui, conforme eu modifiquei, ele te mostra aqui as informações. Esse documento não está salvo e ele me mostra aqui uma estrela ao lado, um asterisco ao lado do nome do documento. Toda vez que ele mostrar esse asterisco aqui, é porque o seu documento foi modificado e não está salvo. Então essa é uma forma dele estar te avisando de que, olha, esse documento aqui, se você, por exemplo, estiver modificando o documento e for acessar aquele documento pelo browser, as modificações feitas não vão aparecer porque ele não foi salvo. Então você tem um controle aqui sobre como é que está acontecendo as suas modificações com relação ao arquivo salvo no seu disco. Para salvar então o arquivo, basta clicar aqui no menu Arquivo, clico em Salvar. Ele vai me perguntar onde eu desejo salvar. A primeira vez ele traz como padrão a pasta do próprio programa. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, meus documentos e vou selecionar aqui o nome para a página do meu site. Se você estiver criando o primeiro site, for publicar esse site num provedor, por exemplo, na internet, para você estar visualizando, acessando esse site na internet, normalmente, aqui você pode determinar qualquer nome. Porém, normalmente, as páginas iniciais, a primeira página de um site na internet, possui ou o nome index ou o nome default. São palavras em inglês, mas que os provedores, o lugar onde você hospeda, que você coloca o seu site para estar acessando na internet, ele identifica como sendo essa é a primeira página do site. Porque um site pode ser composto de diversas páginas e aí você vai ter que saber, você tem que indicar de alguma forma, para quando digitar, por exemplo, www.cdlearning.com.br, o provedor, o servidor da internet tem que saber qual que é a primeira página, por onde começa esse site. Então eles são configurados como padrão para ou trazer a informação, ou a primeira página tem que ter o nome index.html ou default. Default você vai escrever, vem da palavra em inglês, default.html. Então você pode, se você estiver criando um site para estar colocando isso em algum servidor de internet, você tem que se informar no seu provedor, no seu servidor de internet, qual que é a palavra padrão, mas normalmente ou é index ou é default o nome que você vai dar para o arquivo inicial, para o servidor poder saber por onde começa o seu site. Então determino um nome para ele. Eu tenho aqui dentro de meus documentos uma pasta site curso, seleciono a pasta e vou salvar esse documento, então, e aí ele me mostra já de referência aqui de que esse documento está salvo. Para eu abrir esse documento dentro do Dreamweaver, eu vou fechar aqui. Reparem que nesse botão de fechar eu fecho apenas o documento, continuo com o Dreamweaver aberto. Para eu abrir um documento, clico aqui no menu Arquivo. Ele me traz aqui os últimos documentos utilizados. Então aqui ele vai me trazer a lista dos 4 arquivos recentes que foram utilizados dentro do Dreamweaver. Então você é uma forma de você estar acessando rapidamente um documento. A nossa index.html está aqui. Eu poderia apenas clicar nesse documento para abrir, ou vou vir aqui no menu Arquivo, Abrir, e eu estou acessando, ele vai me abrir uma caixa de diálogo, onde eu vou selecionar aonde está o arquivo que eu quero abrir, clico no arquivo e clico então no botão Abrir, e ele vai abrir aquele documento para sim você iniciar ou continuar o trabalho naquele documento.